Olá pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre algo que todo mundo já sentiu em algum momento da vida. A dor. Mas você já parou para pensar o que é a dor, como ela funciona e qual o caminho que ela faz dentro do nosso corpo até chegar no cérebro? Pois é. Nesse vídeo, vamos te explicar isso. Vamos começar. O que é a dor? A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou seja, pode ser uma lesão que já aconteceu, ou que o corpo percebe como uma ameaça. Isso significa que a dor não acontece só quando você se machuca. Por exemplo, quando você encosta a mão em algo muito quente, mesmo antes de se queimar, já sente dor e reage, tirando a mão rapidamente. Isso porque o corpo interpreta aquela situação como perigosa. Além disso, a dor não é só física. Ela também envolve fatores emocionais, memória e contexto social. Por isso, cada pessoa sente e interpreta a dor de forma única. Mas afinal, por que a gente precisa entender como a dor funciona? Porque saber os mecanismos da dor ajudam os profissionais da saúde a identificar, controlar e tratar a dor de forma mais eficiente. Principalmente em casos de dor crônica, aquela que permanece por mais de 3 meses e que muitas vezes continua mesmo sem um machucado aparente. Entender a dor é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se conhecemos como a dor funciona, podemos agir não só no corpo, mas também no aspecto emocional. A dor e o estado emocional formam uma via de mão dupla. Não só a dor gera sofrimento emocional, mas o nosso humor e ansiedade influenciam a percepção da dor. Por exemplo, fazer um exame de sangue ou um procedimento odontológico. Se a pessoa está ansiosa ou tensa, o desconforto parece maior. Estudos mostram que confiar no profissional e se sentir acolhido reduz a dor percebida e melhora o sucesso do tratamento. Por isso, o profissional deve sempre interpretar a situação, identificar sinais de medo e ansiedade, e tranquilizar o paciente. Agora, como que esse sinal de dor é levado até o cérebro? O corpo usa 2 tipos principais de fibras nervosas, que funcionam como fios que transmitem a informação. Fibras mielinizadas. Isto é, possuem uma estrutura chamada mielina, que funciona como uma camada isolante em sua volta para transmitir o impulso mais rapidamente. E as amielinizadas. Mais finas e lentas, sem a camada isolante ao seu redor. As fibras rápidas transmitem aquela dor aguda, como uma fisgada ou um corte. Já as lentas levam àquela dor contínua, como uma dor muscular ou de inflamação. A gente chama essas transmissões de dor de primeira dor, rápida e localizada. E segunda dor, mais lenta, difusa e emocionalmente incômoda. E é por isso que, às vezes, você sente uma dor forte e rápida e logo depois ela vira uma dor mais chata e persistente. Espalhados pelo nosso corpo, principalmente na pele, nas mucosas e nos órgãos internos, existem sensores chamados nociceptores. Eles são terminações nervosas livres que respondem a diferentes tipos de estímulo. Térmicos, como o frio ou o calor. Mecânicos, como cortes e pancadas. Químicos, como substâncias inflamatórias liberadas em um machucado. Quando ativados, esses nociceptores transformam o estímulo em um sinal elétrico. Esse processo se chama transdução. Depois que o nociceptor é ativado e transforma o estímulo em sinal elétrico, esse sinal viaja através dos nervos periféricos até o sistema nervoso central. Dores no corpo em geral são transmitidas a partir da medula por uma via no trato espinotalâmico lateral. Esse trato leva as informações sobre a localização, tipo e intensidade da dor. E junto dele, existem outras vias que levam o aspecto emocional e desagradável da dor, compondo a parte medial. Por isso, a dor não é só física, ela carrega um componente emocional, que vai ser percebido pelo cérebro mais adiante. Lembrando que no caso das dores orofaciais, o sinal neural é transmitido direto para o tronco encefálico para depois ser retransmitido para outras áreas do sistema nervoso central. Quando o sinal chega no cérebro, ele primeiro passa pelo tálamo, que funciona como uma central de distribuição das informações sensoriais. De lá, o sinal é enviado para o córtex somatosensorial, que identifica exatamente onde no corpo a dor está acontecendo e qual a sua intensidade. Mas a dor também mexe com o emocional. Isso acontece porque outra parte do cérebro, chamada ínsula, que é uma parte do córtex entre o lobo temporal e frontal, que interpreta o impacto emocional da dor. Ela faz a dor parecer mais intensa ou mais insuportável em certas situações. Por exemplo,
Você já parou para pensar que uma dor de cabeça em casa parece menos incômoda do que a mesma dor durante uma prova ou reunião importante? Isso acontece porque o contexto emocional altera a percepção da dor. O nosso corpo não é só passivo nesse processo. Ele também tenta controlar a dor. O córtex cingulado anterior associa a dor a emoções e toma decisões sobre como reagir a ela. Além disso, o corpo produz substâncias que podem minimizar a dor, como serotonina, encefalinas e a endorfina, que funcionam como analgésicos internos naturais do nosso corpo. Enquanto isso, neurotransmissores como o glutamato e a substância P aumentam o sentimento de dor. Já outros, como o GABA, ajudam a reduzir. Em alguns casos, o sistema nervoso fica tão sensibilizado que passa a reagir exageradamente a estímulos leves. Isso se chama sensibilização. É quando até um toque de leve ou um simples movimento causa dor. Isso é comum quando temos uma cárie e vamos ao dentista. Qualquer ar aplicado na região causa sensibilidade e a subsequente dor. Existe também uma teoria chamada teoria do portão, que ajuda a explicar por que certas técnicas aliviam a dor. Segundo ela, na medula espinhal ou tronco encefálico, existe uma espécie de portão neurológico que controla a passagem dos sinais de dor. Quando você massageia ou comprime a área dolorida, ativa fibras que fecham esse portão, diminuindo a passagem do sinal doloroso. Com os avanços da tecnologia, hoje é possível ver as áreas cerebrais que se ativam durante a dor usando a ressonância magnética funcional. Esse exame permite observar o cérebro em tempo real e entender melhor os mecanismos de percepção da dor. Hora da curiosidade! Você já deve ter ouvido falar de acupuntura, que são pequenas agulhas que são utilizadas para aliviar a tensão no corpo. Mas você sabia que a acupuntura pode ativar o próprio sistema do corpo de alívio da dor? Quando as agulhas são colocadas em pontos certos, o cérebro libera as substâncias que minimizam a dor, endorfina e encefalinas, que funcionam rapidamente como um analgésico natural. Essas substâncias se ligam aos mesmos receptores que os remédios utilizados para a dor, bloqueando a sensação dolorosa. Esse fato foi comprovado em um estudo realizado em ratinhos de laboratório que enfrentaram sessões de eletroacupuntura, que é a versão da técnica milenar associada a pequenos estímulos elétricos. Nesse caso foi analisada a eficácia dessa técnica para aliviar dores crônicas e inflamatórias agudas. Assim, a acupuntura ativou regiões do cérebro que controlam o desconforto. Hoje, a ciência consegue literalmente ver a dor no cérebro. Isso acontece por meio de exames como a ressonância magnética funcional, ou fMRI, que mostra as áreas do cérebro que se ativam quando sentimos dor. Funciona assim: quando uma região do cérebro trabalha mais, ela consome mais oxigênio. A fMRI detecta essas mudanças no sangue e nos mostra quais partes estão envolvidas na sensação de dor. Outro tipo de ressonância, chamado ASL, também mede o fluxo de sangue no cérebro, e pode ser útil para estudar a dor crônica, aquela que dura muito tempo. Além disso, com uma técnica chamada tractografia, é possível ver os caminhos que a dor percorre dentro do cérebro, como se fosse um mapa de fios elétricos conectando várias regiões. Esses exames mostraram que, em pessoas com dor crônica, algumas partes do cérebro podem diminuir de tamanho. Mas o mais impressionante é que, quando o tratamento funciona, essas mudanças podem ser revertidas. Ou seja, o cérebro tem capacidade de se recuperar. A ressonância também pode ajudar a prever se uma cirurgia para a dor vai funcionar, e pode ser usada para guiar tratamentos mais precisos e personalizados. Em resumo, a ressonância magnética é uma ferramenta poderosa que ajuda a entender onde e como a dor acontece no cérebro, e isso faz toda a diferença para cuidar melhor de quem sofre com ela. Para a gente fechar, é importante lembrar que a dor é um fenômeno complexo, que envolve o corpo e as emoções. Ela existe para nos proteger, mas quando persiste, precisa ser entendida e tratada. Por isso, estudar os caminhos da dor é essencial para todos os profissionais da saúde. Agora, para fixar os conteúdos vistos, vamos fazer um quiz. Você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Vamos para a primeira questão. Em qual região do cérebro ocorre a percepção consciente da dor? Opção A, hipotálamo. Opção B, bulbo. Opção C, tálamo. Opção D, córtex somatosensorial. Opção correta, letra D, córtex somatosensorial. Questão número 2.
Qual via da medula espinhal é responsável por levar as informações da dor e temperatura até o cérebro? Opção A, trato corticoespinal. Opção B, trato espinocerebelar. Opção C, trato espinotalâmico. Opção D, trato piramidal. Opção correta, letra C, trato espinotalâmico. Questão número 3. Qual é a função principal dos nociceptores no processo de detecção da dor? Opção A, eliminar estímulos dolorosos através de reflexos rápidos. Opção B, enviar sinais químicos diretamente ao córtex cerebral. Opção C, detectar estímulos nocivos e convertê-los em impulsos elétricos para o sistema nervoso. Opção D, bloquear estímulos táteis e de temperatura durante lesões. Opção correta, letra C, detectar estímulos nocivos e convertê-los em impulsos elétricos para o sistema nervoso. E aí, quantas você acertou? Bem pessoal, espero que tenham aprendido sobre os caminhos da dor. Assista os outros vídeos da série Dor Orofacial, aqui no canal, inscreva-se também e deixe o seu gostei. Até a próxima!